Eu queria saber se nesse processo todo, você sofreu algum machismo, assédio? Porque a gente sabe que nesse meio, né, ainda mais antigamente, tinha muito isso, né, do homem impor. E a Mas o gente fica machismo a meio gente sofre até hoje, com né. certeza. A Eh, gente tá ainda, mas né, é que em passos. estava linkado ao que antigamente era o normal. Não Uhum, existia uma palavra sobre isso. Uhum. Então vai, o etarismo hoje a gente fala assim: "Ah, é o preconceito das pessoas com mais idade". Sempre teve isso, mas a gente não tinha um nome. uhum. Então, a gente infelizmente era acostumado àquilo, aquilo fazia parte do dia a dia das pessoas. De ter o machismo, de você ser importunada no ônibus, assediada, fazia parte. É triste isso. Uhum. Sim, Hoje a gente pode falar abertamente e a que gente quer bom, que né. cada vez mais as mulheres falem sobre isso. E a gente ensina as sobrinhas, eu não tenho filhas, né, só filhos. Ensina as meninas a isso, eu ensinava os meus filhos o quanto que não pode existir isso. Uhum. Perfeito. Então, existia, mas de uma forma, Velada, digamos é, assim. e a gente não falava com outras mulheres sobre isso. Então, se você estava no ônibus sendo importunada, as outras mulheres viam e todo mundo só ficava quieto. Ninguém nem falava nada. Uhum. E o machismo, até hoje, se a gente for ver, é muito presente na vida de toda Uhum. mulher. Sim. E às vezes, nem conscientemente. Então, você está numa reunião cheia de pessoas, de homens. Eles falam e a gente fala depois. Hoje, ainda hoje, aí você tem que dar uma Exato. firmadinha para você começar, mas não é por maldade, é o hábito. Então, a gente já melhorou muito, mas tem muito a melhorar, É muito o a crescer. estrutural, né, É o digamos assim. estrutural, é o cultural. Então eu acho que é difícil isso. E olha que eu ainda me coloco numa posição mais favorecida, né, não só pela minha profissão, mas, se a gente falar dos problemas que a gente vê muito maiores com as pessoas negras, se a gente falar dos problemas maiores com LGBT+, então eu acabo sendo muito favorecida, concorda? O Mulher privilégio, branca é digamos assim. privilégio, Uhum. existe um privilégio. Então, se a gente passava por isso, imagine então essas pessoas o quanto passavam e continuam passando. Por isso que é importante a gente ficar batendo nessa tecla e a gente falando e a gente comentando uns com os outros. A gente fala muito disso na TV também e a Uhum. gente precisa falar e mostrar isso não é adequado, isso a gente não pode aceitar, isso não. E da mesma forma, a gente começar a se readequar na forma que a gente fala, porque também Uhum. é errado, Uhum. concorda? Só que, é muito difícil ainda, porque não é uma chave que você vira. Então é todo dia a gente lutando e não desistindo. Pra Uhum. E é isso que espaço, a gente né. e para garantir o espaço de todos, porque eu acredito nisso, daqui uns anos, não sei quantos, a gente não vai precisar ficar falando tanto disso, porque as pessoas serão Eu eu espero. acredito nisso, as pessoas serão respeitadas, mas existe um preconceito muito grande. Principalmente no Brasil, as pessoas falam: "Ah, eu não tenho preconceito", mas na prática a gente vê que tem. Eu Uhum. não sou machista, na prática você vê que são. Sim. Sim, é sempre enraizado ali no É o final das contas. enraizado, e tudo aquilo que é enraizado, às vezes a pessoa não percebe, porque ela também foi educada daquele jeito, na época dela também aquilo era aceitável, Uhum. então ela só repete. Mas em algum momento aconteceu com você particularmente, algum caso disso? De assédio aconteceu uma vez só, mas isso eu tinha 17 anos. E aí a pessoa veio me falar: "Ah, por que você nossa, você é tão tem uma sede de aprender, a gente podia conversar?" Eu falei: Ei, você está me confundindo, não sou dessa laia não, vamos parar com isso". E depois disso não mais, comigo não mais. Mas a gente sabe que a verdade que a prática é outra, Uhum. né. Uhum. Você falou que com você não mais, você acha que por causa você tinha uma postura que já deixava claro para os homens aqui não? Então, pode ser Se é que que sim. existe uma postura assim, eu não sei, É, né. então, essa é a questão, eu acho que não dá pra gente saber. Ana Maria outro dia disse numa entrevista que ela sofreu assédio. E ela é uma mulher muito firme, muito forte, muito Exato. transparente. Sim. Então é difícil você saber o que acontece. Por que que eu não sofri e por que outras mulheres sofrem mais. E eu sou completamente contra essa história de: "Ah, não importa o jeito da mulher, se a mulher é mais aberta, mais risonha, mais falante, ela dá brecha". Não existe dar brecha. Uma coisa é Uhum. uma coisa, outra coisa é outra coisa. Concordo. O problema não é nosso, o problema é do homem. É, então, mas isso Sim. era outra coisa que antigamente, era também normal. "Ai, por que que você usa essa saia curta? Por que você usa esse decote? É sua culpa". E a gente, se você for ver, a gente cresce com mais culpas do que devia. Culpas que não são suas, não tem por que você ser culpado disso.
Eu concordo. Então, eu acho que é uma luta que a gente tem que ter. E é luta mesmo. Tem hora que você vai ter que brigar, não tem jeito. Sim. E faz parte da briga. E você tem que comprar essa briga. Uhum. Não importa, mas a briga não é minha. A briga é de todo mundo, é de todos nós. E É a de gente todo tem que mundo, é de todo exatamente. mundo. Eu acho que a briga são dos homens, são das mulheres, mas são dos homens também, assim. Sim. São os dois, Para né? eles se educarem, se reeducarem, né? Para que nós todos nos eduquemos e nos reeduquemos. E acho que quanto mais alguém que comete assédio consegue tenha à volta dele pessoas que digam para ele não, Uhum. talvez você esteja sofrendo assédio. Se eu estiver vendo você sofrendo assédio e eu chegar para esse cara e dizer não, e um outro cara que trabalha com ele dizer não, sabe, todo mundo vai. Porque às Sim. vezes, se só você dizer, só você chegar e falar assim, não, você tá me assediando, ele vai dizer, mimimi, vai sair fora. E se ninguém mais em volta Então, fizer nada, mas você fica antigamente só- era Reconhece, isso. né? Não é comigo, é com você. Então o problema deixou de ser meu. E o problema tem que ser Exato. nosso. É de todo empatia mundo, que de falta, todo né? mundo, né? Mas é uma empatia que tem que ser natural. A gente não tem que pensar, eu acho que eu tenho que ajudar. Cara, é óbvio que Uhum. todo mundo tem que lutar pelas mesmas coisas, simplesmente que não é correto. E acabou. Eu não preciso fazer parte de um grupo que sofre mais preconceito para eu também lutar sobre Tomar as isso. dores deles, Ó, né? Rita Lee, o que ela Uhum. fez? Lá atrás, ela não se achava feminista, mas ela fazia o quê? Ela lutava pelos direitos das mulheres, Pela lutava liberdade, da né? liberdade, lutava sobre, acima de tudo, o não preconceito de raças, principalmente com a raça negra. Então, a favor dos animais. Então, era uma mulher, e a gente está falando, eu estou falando de 30 anos de carreira que eu tenho. Quanto que ela lutou na década de 70? Se Uhum. hoje é difícil, se antes era difícil, há 30 anos atrás, e lá atrás, há 50 anos. Então, parece que é muito distante, mas é muito perto, é muito próximo. A gente está Sim. falando de 50 anos atrás, não é tanto assim. Para a gente ter um mundo, e a gente vê como já melhorou um pouco. Sim. Ainda falta muito a melhorar. Mas o quanto que a gente tem que lutar mais ainda. Porque na década de 70, a gente ainda tinha uma situação política muito complexa. Uhum. Não se podia falar nada. Então, as músicas, elas incentivavam as pessoas, vamos falar sobre isso, sinalizavam que não estava certo. Uhum. Né? Época da ditadura, complicadíssimo, terrível, um absurdo. Mas e depois disso? Será que as pessoas se uniram tanto quanto deveriam em prol das causas corretas e Uhum. justas? Justas de verdade. Não falar que é justo e amanhã eu estou lá massacrando as pessoas. É isso eu acho que falta. Falta a gente falar abertamente sobre isso e a gente aprender todos os dias. Porque se a gente também não aprender e a gente seguir o que antigamente era o correto fazer, a gente não vai melhorar tão rápido quanto a gente precisa. É necessário mudar.